Minas Gerais vai implementar um plano estadual para organizar e ampliar o sistema de doação e transplantes de órgãos. O objetivo é melhorar a identificação de doadores, agilizar procedimentos e reduzir a fila de espera, que hoje ultrapassa 8.000 pessoas no estado. A medida foi anunciada durante o encontro do MG Transplantes e deve valer até 2029. E quem conta tudo pra gente é o Omar Lopes Cansado, ele é diretor do MG Transplante. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui. Para nós aqui, nós estamos à disposição. Eu vou começar perguntando quais são os principais objetivos desse novo plano estadual de doação e transplantes, em Minas Gerais. Esse plano é um plano gestor da política estadual de transplante, né? Ele vai ter a validade de 4 anos, que é um tempo que a gente espera conseguir implantar todas as ideias que a gente teve para tentar ampliar exatamente a captação de órgãos, né? Ampliar o número de doadores e, com isso, diminuir a fila de espera no estado, que, como você falou, está a mais de 8.000 pessoas. E como que esse plano pretende melhorar a identificação e essa captação de órgãos no estado? Como que ele vai funcionar? Esse plano é um plano que foi feito a várias mãos, né? Primeiro o MG Transplante, a Secretaria Estadual de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. E ele visa a gente tentar dar maior visibilidade para a ideia da doação e do transplante, né? Por isso que nós envolvemos todos esses entes para tentar chegar o mais próximo possível da população e esclarecer a necessidade da doação de órgãos, porque as pessoas que estão na fila de espera, elas estão gravemente enfermas, né? E só o transplante é que pode salvar a vida dessas pessoas. Se nós não conseguirmos aumentar o número de doação, essas pessoas acabam morrendo na fila de espera. Então a gente espera, envolvendo todo mundo, de conseguir fazer algumas questões para ampliar essa doação, aumentar campanhas populacionais dentro dos municípios, favorecer o acesso desses pacientes às filas de transplante, porque muitas vezes as pessoas, quando estão, principalmente no interior, não sabem como é que se podem fazer transplante e como fazem para chegar nesses serviços transplantadores. Então, a ideia é ampliar a doação, mas também ampliar o acesso desses pacientes que necessitam do transplante. Então, um dos principais entraves assim, é a falta de conhecimento assim, da população sobre doação de órgãos? São vários fatores, né? Um deles, e talvez o maior, seja exatamente isso, o desconhecimento da população da necessidade do transplante e da possibilidade de doação. Hoje nós estamos em torno de 45% das famílias, quando a gente oferece a oportunidade da doação, elas recusam essa doação. Por quê? Por causa de desconhecimento mesmo. Não sabem o que é o diagnóstico de morte, não sabem que aquela doação pode salvar até 10 vidas que estão precisando de um transplante. E não sabe o pior, que às vezes a gente tem 10 vezes mais chance também de precisar de um transplante do que de ser um doador de órgãos. Então, fazer com que as pessoas conversem sobre o assunto e tirem suas dúvidas facilita essa tomada de decisão no momento que a gente oferece essa oportunidade. Muita gente, eu creio que tem medo, assim, de a pessoa, às vezes, ela não faleceu e vai tirar algum órgão. Tem esse tabu, assim? Tem, exatamente. São vários tabus, né? E esse é um deles, né? Por desconhecimento, né? O diagnóstico de morte, ele é um diagnóstico muito seguro. É preciso ser feito mais de um diagnóstico com médicos diferentes, além disso, fazer exames complementares para comprovar aquele diagnóstico. Então, é um diagnóstico muito seguro. E quando uma pessoa chega no hospital, todos os esforços são feitos para salvar a vida daquela pessoa. Só se tudo que a gente tenta fazer para salvar a vida não deu certo e a pessoa morre, aí nesse momento que a gente vai fazer o diagnóstico da morte e tentar solicitar à família a doação. E o que muda na atuação das comissões intra-hospitalares com essa nova estratégia? Na verdade, o que a gente quer é fazer com que todos os hospitais, pelo menos os hospitais de maior porte no estado, tenham essa comissão, né? Que é uma comissão que vai funcionar dentro daquele hospital. Então, muito mais perto do possível doador. Se o hospital tem essa comissão, fica mais fácil de identificar o provável doador e notificar esse provável doador à central de transplante. Com isso, a gente consegue acompanhar esses casos e auxiliar o hospital no momento que ele precisar do nosso auxílio, ou para fazer o exame, ou para esclarecer dúvidas com relação ao diagnóstico. Então, as comissões intra-hospitalares são muito importantes, porque elas estão mais perto, né? Elas é que vão conseguir identificar o possível doador.
E quais são os desafios enfrentados hoje para reduzir a fila de espera? A gente já conversou de um deles, né, que também é a falta de conhecimento da população, mas quais seriam outros? Os outros são exatamente assim, a baixa notificação de possíveis doadores nos hospitais. Então, isso é um dos motivos da criação das comissões intra-hospitalares. O desconhecimento, às vezes, até dos profissionais de saúde, do diagnóstico da morte e da possibilidade da doação. E, às vezes, também, o estado de Minas é um estado muito grande, né? Com diferenças socioeconômicas muito grandes dentro das regiões do estado. E, às vezes, áreas de vazio existencial que a gente, às vezes, nem consegue fazer o diagnóstico. Porque, como eu falei anteriormente, é um diagnóstico difícil de ser feito. E ele tem que ser difícil mesmo, porque é um diagnóstico definitivo, né? Uma vez que você falou que o paciente está morto, ele tem que estar morto mesmo. Então, nós temos que nos cercar de toda a segurança possível. E isso ainda é um entrave no estado de Minas, porque alguma parte ou alguns hospitais ainda não têm a capacidade de realizar esse diagnóstico. Eu conversei com o Omar Lopes Cansado, diretor do MG Transplante. Muito obrigada aqui pela presença e pelas informações. Nós que agradecemos, nós estamos à disposição. Acho que é muito importante a gente falar sobre o assunto para as pessoas ficarem cada vez mais ligadas nesse assunto e conversarem entre si e se manifestarem em vida doadores.